Tempo é vida. Quem usa bem o seu tempo, aproveita, vive bem a vida. Isso coloca sobre nós uma visão positiva sobre o tempo. O tempo deve ser precioso para nós. Ele deve ser aproveitado com sabedoria. Algo que nós podemos perder. Sabe por quê? Quando a gente gasta o tempo, ele não mais volta. Não temos como repor o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia, independente. Nós gastamos parte dessa quantidade de tempo todos os dias de nossas vidas. Isso é algo simples, é algo tão, parece que clichê, mas é fundamental nós pensarmos e refletirmos como temos usado o nosso tempo. Isso deveria fazer-nos sermos cuidadosos de como nós temos usado as horas dos dias, os minutos. Pense na tua vida como uma linha do tempo. Aqui você nasce, aqui é sua morte, e nesse meio é o tempo, é a tua vida. O que você tem feito com o tempo que Deus lhe tem dado? Você tem sido zeloso? Tem cuidado com sabedoria das 24 horas que Deus tem dado a você para que você cuide delas? Nós, cristãos, nós devemos ser zelosos quanto ao uso do tempo. O próprio Deus nos deu 24 horas por dia. Nós devemos ser modelo e exemplos de cuidado com o tempo. Nós devemos usar o nosso tempo com propósito. Tempo, querido e querida, que não é planejado, é tempo desperdiçado, é tempo perdido. E nós podemos pensar sobre o desperdício do tempo. Como falei, todos nós temos 24 horas por dia, todos nós, independente de quem você seja, independente do seu status, do seu grau de conhecimento, das suas tarefas diárias, todos nós temos 24 horas por dia. Na palavra de Deus, no Salmo 90, nos versículos de 3 a 6, ali Deus, o salmista, ele fala sobre o tempo, sobre a brevidade da vida. Nós viemos do pó, fomos formados do pó da terra. Deus soprou o Espírito da vida em nós. E a palavra de Deus também diz que do pó viemos, ao pó tornaremos. Com isso, o que o Salmo está querendo dizer? Ele está querendo dizer como a nossa vida é breve. Assim como o pó viemos, ao pó tornaremos, é no sentido dos dias que se vão em uma velocidade que parece que nós não percebemos. Eu creio que você, muitas vezes, fala no seu dia: nossa, parece que o tempo está passando mais rápido. Nossa, rapaz, já é sexta-feira. Isso é verdade, porque a brevidade da vida, a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Por que isso está conectado ao tempo? Para que nós aproveitemos o nosso tempo com sabedoria. Algo de antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero aqui contextualizar com você. Essa aula serão 2 aulas, onde nós iremos abordar sobre a gestão do tempo, sobre organização do tempo. E esta aula aqui você não encontrará aqui na internet, no YouTube, porque é um conteúdo mais fundamental. É o conteúdo de base, é o conteúdo onde nós iremos trazer princípios, orientação da palavra de Deus. Eu já vi vários, inúmeros vídeos densos, cursos e treinamentos sobre gestão do tempo, sobre produtividade, sobre organização. E a maioria dos treinamentos não traz conceitos bíblicos. Aqui eu quero trazer para você um conteúdo que vai lhe ajudar a você ter mais discernimento, mais entendimento e sabedoria à luz da palavra de Deus, de como você pode cuidar do seu tempo, de como você pode planejar o seu tempo, de como você pode usar o seu tempo de maneira mais sábia, de maneira a você organizar no teu dia as tuas tarefas, as demandas que você tem. Então eu peço a você que persevere nessas 2 aulas. Nessa primeira aula, nós iremos falar de alguns pontos que são como que barreiram ou nos impedem de nós não usarmos o tempo com sabedoria. É como que nós usamos o nosso tempo de forma negativa. Então eu quero trazer aqui para você. Se você ouvir uma aula e não a outra,
será um conteúdo incompleto. Você deve ver as 2 aulas para você ter uma compreensão maior. Pode pensar, mas Paulo, entra no conteúdo logo, eu quero conteúdo. Paciência, tenha domínio próprio, tenha paciência. Nós vivemos em dias apressados. É importante nós trabalharmos conteúdos mais densos, não conteúdos de 10, de 15, de 30 ou minutos. Tem conteúdos importantes, mas coisas fundamentais, que são alicerce base, nós precisamos dedicar tempo, dedicar estudo, escutar com atenção. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar do uso negativo do tempo. Coisas que você deve se atentar de como fazer uma boa gestão e ser produtivo no teu dia. Primeiro ponto, não há conversas inúteis. Por que há conversas inúteis? Nós podemos olhar na palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 2,16. A palavra de Deus diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, orientando a Timóteo a corrigir aqueles falsos mestres que usam a sua boca, a sua língua, as palavras de maneira a difamar uns aos outros, a profanar uns aos outros, muitas vezes blasfemar contra o nome do Senhor. Mas como que isso se aplica ao uso negativo do tempo? Quantas vezes nós usamos tempo do nosso dia com conversas triviais, palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que não trazem crescimento, mas palavras tão inúteis, tão triviais? Porque aqui o texto diz que aqueles que usam desse tipo de palavreado passarão em impiedade ainda maior. Essa heresia de difamar um ao outro, falar palavras inúteis, elas não têm objetivo. Nós fomos chamados, remidos por Cristo para a santificação, para a vida de santidade, que o caráter de Cristo seja formado em nós. Então, se você tem usado o seu tempo para esse tipo de usar de maneira negativa, com conversas tolas, ainda mais nos dias atuais, seja com redes sociais, internet, quantas pessoas percam seus tempos a ficar vendo vídeos e conversas de fofoca e um intrometendo na vida do outro com palavras tolas, sem edificação, e muitas vezes vai lá e comenta e taca mais fogo, taca mais lenha no fogo, como nós podemos dizer. Então se atente a isso, a usar as suas palavras com sabedoria. Isso é usar bem o tempo, é cuidar do seu tempo, evitar falatórios inúteis. Segundo, não use a internet de forma descontrolada. Controle a maneira que nós usamos as redes sociais, a televisão, internet de maneira geral. É uma maneira de nós trabalharmos um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Agora, se você usa grande parte do seu dia, do seu tempo, para ficar arrastando o dedo para cima, na internet, seriados. Eu maratonei a série. Muitas vezes é legal, sim, assistimos a série, ter o tempo de lazer, de descontração, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é o descontrole, é usarmos de maneira exagerada, de tal forma que isso afeta as outras áreas de nossas vidas. Porque nós usamos a internet às vezes de forma tão exagerada, extrapolamos um dos dados que nós temos já antigo sobre a média que as pessoas ficam no Instagram, YouTube, é de 2 horas e meia, pelo menos 2 horas e meia por dia nas redes sociais. Quantas vezes você usa o teu tempo para ficar vendo vídeo no TikTok, no Reels, vendo stories desnecessários que não agregam, que você esquece de outra área da tua vida que precisa de tempo? Então se atente a não usar de forma descontrolada da internet. E o terceiro ponto, que está conectado com o uso descontrolado da internet, é não ter uma vida de devocional e de oração. Depois do outro vídeo nós iremos falar sobre a vida de devocional e ação, mas aqui esse desleixo ou negligência que muitas vezes nós deixamos de lado, a nossa vida de devocional com Deus, a vida de oração, é um uso negativo do tempo. Muitas vezes você tem tempo para tudo, mas não tem tempo. Abre Deus, minha vida está corrida, você não sabe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar a condução para ir ao trabalho,
eu tenho que ir sei na onde, nossa, é tanta coisa para fazer, eu não vou dar conta. Querido, algo que eu quero aqui te alertar, você é um peregrino nessa terra. Essa vida terrena é breve. Nós devemos vigiar, porque os dias são breves e a chegada do Senhor Jesus é certa. Ele virá no momento que nós não sabemos. Haverá sinais, mas nós devemos estar vigilantes e com isso nós vamos chegar diante de Deus em dias e falar: minha vida era tão corrida, eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo para ter devocional com Deus. Isso é uma maneira, meu querido, de nós usarmos o tempo de forma negativa, de muitas vezes nós desleixarmos na leitura da palavra, a nos debruçarmos diante de Deus em oração. No quarto ponto, não praticar o serviço cristão. Mas o que seria esse serviço cristão? Antes de nós falarmos um pouco mais, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4. Que nesse texto fala de nossas responsabilidades como cristãos, dos nossos deveres como cristão diante do Senhor, mas principalmente aqui vai falar dos nossos deveres de um para com os outros. É o serviço cristão. No verso 7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Aqui já no início do verso 7 diz que o fim de todas as coisas está próximo. O que seria o fim de todas as coisas? É o fim de tudo. É a volta do Senhor Jesus. É um contexto escatológico, um contexto onde nós devemos estar vigilantes, devemos estar sóbrios, devemos ser cuidadosos naquilo que nós fazemos do nosso dia, e muitas vezes nós desleixamos no serviço cristão em tempo de perseguição, meus queridos. Os cristãos são chamados a ser hospitaleiros, e a hospitalidade é algo que hoje nós vemos, parece que tem sido perdido. Nós muitas vezes pensamos mais em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios desejos, sonhos, e esquecemos de servir ao próximo, servir ao meu irmão. Aqui é um contexto de perseguição, onde a igreja primitiva estava passando por uma perseguição intensa, e eles deviam estar atentos às necessidades uns dos outros, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. E isso é maneira de nós também usarmos o nosso tempo de forma positiva. Mas aqui é o uso negativo. Muitas vezes nós desleixamos, não praticamos o serviço cristão. E um ponto aqui é que a maneira que nós tratamos uns aos outros, a maneira que eu trato o meu próximo, eu estou testemunhando de Cristo. Cristo mesmo disse: a maneira que vocês tratam uns aos outros, o seu amor um para com o outro, não tem maior testemunho de fé o nosso amor um para com os outros. Muitas vezes as pessoas olham para nós: fulano, cara ranzinza, nem conversa, não fala com as pessoas, pensa mais em si mesmo. Aí a pessoa vai olhar para nós, esse que diz ser seguidor de Cristo. Então nós devemos nos atentar a isso. Se nós praticamos amor um para com os outros de tal maneira que as pessoas olham para nossas vidas, elas conhecem a Cristo, conhecem do Evangelho, e o amor, a hospitalidade, o serviço, isso deve estar na tua vida. Você deve dedicar tempo para o serviço cristão. Mas aqui nós estamos falando do uso negativo, é de não praticar o serviço cristão. Quinto ponto, não nutrir relacionamentos. Nós já falamos de relacionamento, vários pontos aqui. Nós falamos do nosso serviço cristão um para com os outros, nós devemos nos atentar. Nós também falamos do nosso relacionamento entre nós e nosso Deus, que nós devemos atentar. Se você é casado, você é homem ou mulher, você tem o seu marido ou esposa, você tem filhos, você tem os seus pais, você tem o próximo, você tem as pessoas do teu trabalho, você tem nutrido esse relacionamento. É igual uma criança. Você pega um bebê recém-nascido, ele necessita tanto daquele alimento que se ele não comer, ele morre, ele passa fome. E num relacionamento é da mesma maneira. Se nós não plantarmos, não regarmos,
não nutrirmos, o que há de ser? O que acontecerá? Algo aqui que nós devemos pensar em profundidade. É sobre o amor. O amor. Primeiro mandamento, o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Deus em primeiro lugar. Mas o segundo mandamento, o que diz? Amarás o próximo como a ti mesmo. E o amor, queridos, não é um sentimento, igual muitos dizem. Ai, o amor é um sentimento tão maravilhoso. Queridos, o amor é atitude. O amor é ação, é prática. A maior prova de amor foi Deus ter dado o seu único filho como sacrifício por nossos pecados. Como que ele expressou esse amor? Como que ele mostrou esse amor? Que deu o seu único filho. Então, atos de amor são a prática. Não adianta nada eu dizer que amo alguém se eu não dedico tempo para aquela pessoa, se eu não dedico tempo de qualidade e quantidade à pessoa. Se eu diz que amo, eu devo dedicar tempo. Se eu falo que amo a Deus, mas não dedico tempo a Ele, se eu falo que amo minha esposa e o meu marido, mas eu não dedico tempo a Ele, se eu falo que amo os meus filhos, mas eu não dedico tempo a eles, isso está diretamente ligado ao nutrir relacionamentos. Se você quer nutrir relacionamentos, dedique tempo. Você vai expressar o seu amor. Uma prova de amor é quanto de tempo você dedica aquilo. Nós vamos falar aqui sobre prioridades, vamos falar sobre planejamento. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, tem te ajudado, não deixa de dar um curtir aqui neste vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Isso você vai me incentivar a essa mensagem propagar mais e mais. Querido, aqui nós trabalhamos questões fundamentais sobre a gestão do tempo e produtividade. Você pode pensar que aqui nós não falamos sobre gestão do tempo, sobre produtividade, mas sim, nós falamos sobre gestão do tempo, sobre produtividade. Estas questões que você usa de forma negativa no seu tempo, muitas vezes elas são sorrateiras no teu dia a dia. Elas estão escondidas e você não percebe. Você deixa de nutrir relacionamentos, não tem a leitura bíblica, a vida de oração com Deus e etc. Coisas fundamentais. Eu tenho um treinamento que é chamado de Vida em Harmonia. Nesse treinamento eu falo como equilibrar família, trabalho e igreja. Ele foi formulado para homens cristãos, com o objetivo de ajudá-los a equilibrar as suas demandas. Queridos, quantas responsabilidades nós temos em nossas vidas, seja nossa família, nosso trabalho, como seguidores de Cristo, na igreja, seja um ministério. Como que você vai dar conta de tudo isso, de maneira a você também honrar o Senhor e dar os frutos, crescer, progredir. Queridos, esse foi o conteúdo dessa aula. Não perca a próxima aula, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Forte abraço.